Meus queridos irmãos, que Deus nos abençoe e que a paz de Jesus felicite sempre os nossos corações e que Ele nos ajude a caminhar diante da verdade que nós conhecemos. Quando Ele disse: conhecereis a verdade e ela vos fará livres, é porque Ele está nos dizendo que sem viver efetivamente o cristianismo em toda a sua dimensão, jamais nós seremos felizes, não é? Nós não nascemos para tirar pé de ninguém, para acusar ninguém. Nós precisamos fazer uma reflexão sobre nós mesmos, isso sim, é o que nós precisamos fazer. Porque a evolução não vai depender do outro, vai depender de nós. Então, cada uma das criaturas que nós estamos olhando agora, ali Gilvanda, etc, são irmãos nossos que nós queremos bem e precisamos aproveitar nossos encontros para caminharmos na direção da conquista da paz, certo? Ninguém evolui de um momento para outro. Por isso que nós temos as reencarnações sucessivas, porque senão seríamos sempre animais, bravos, violentos. Mas nós estamos aprendendo. E ninguém retroage. Nenhum espírito retroage. Às vezes a gente permanece com os mesmos vícios, mesmos defeitos, volta, cai nos mesmos erros, mas não retroage, não fica pior. Mas nós não estamos aqui para andar feito caranguejo para trás. A gente tem que andar para frente. Então, cada reencarnação é um momento, uma oportunidade para nós vivenciarmos aquilo que nós já conhecemos. Tem uma mensagem de Emmanuel que diz: confia e caminha. A existência na Terra é comparável a uma viagem de aperfeiçoamento, na qual necessita seguir adiante ao lado de nossos companheiros de jornada evolutiva. São vocês, somos nós. Muitos se desconhecem, no entanto, Deus sabe quem és. Muitos te menosprezam, contudo, Deus não te abandona. Muitos te hostilizam, mas Deus te apoia. Muitos te reprovam em circunstâncias difíceis, no entanto, Deus te abençoa. Muitos se te afastam da presença, todavia Deus permanece sempre contigo. A vista de semelhante realidade, sempre que tropeços e provações te apareçam, não te acomodes à beira da estrada, em algum recanto da inércia. Confia em Deus e caminha. Vamos caminhando, através das quedas, através dos desafios, através das dificuldades, mas também através da paz, através do amor verdadeiro, do perdão das ofensas, da tolerância, não é? E tanta coisa bonita que nós aprendemos com o Cristo redivivo. A doutrina espírita veio para nos trazer a verdade, né? Essa verdade que nós precisamos abraçar. Tem uma coisa até que tem um ditado que muita gente não conhece, que é uma norma da vivência do espiritismo. Ele diz assim: é verdade rejeitar 9 verdades do que você aceitar uma mentira. Então, vê bem, para aceitar 9 verdades, nós precisamos conhecer. E para rejeitar uma mentira, nós precisamos conhecer onde é que está o erro. Então, isso se chama discernimento, capacidade de conhecer o que é certo e o que é errado, e fazer sempre o correto. Não atirar pedra em ninguém, porque ninguém é juiz divino para estar assinando a reprovação de um e de outro. Porque o exame que nós precisamos fazer é um exame introspectivo interior. Somos nós que sabemos o que é certo e o que é errado. E precisamos seguir adiante com confiança, sempre querendo aprender mais. Hoje recebi um presente. Vossos jovens profetizarão, palavra de Jesus, do nosso irmão Adeilson Salles. Fiquei com raiva porque ele não autografou. Mas tem que autografar, né? Bem, o nosso palestrante, os bastidores espirituais dos crescentes casos de suicídios. Então, é que fala nesse livro.
Tem aí para vender já? Acho que ainda não, né? Não chegou na livraria do Ceará ainda, mas vai chegar. Então, com a permissão de Jesus, iniciamos o trabalho da noite, passando a palavra ao nosso irmão Deus. O tema ele vai falar. Boa noite a todos. É uma alegria voltar aqui ao Ceará depois de alguns meses, né? Mas diz que o bom filho a casa torna, o mal também, porque eu voltei. Nós estamos vivendo um momento muito delicado na nossa sociedade, mas existe algo muito peculiar que liga a modernidade com os tempos antigos, que são os escândalos que chamam tanto a atenção da criatura humana. Nas coisas mais simples da vida, nós detemos o nosso olhar no que há de pior. Por exemplo, você às vezes está dirigindo nas rodovias e de repente você enfrenta um congestionamento. Aí você fica aborrecido porque tem um compromisso e os carros ficam entulhados, é carro demais para ruas de menos, né? E quando os carros vão se deslocando gradativamente, lentamente, de repente você percebe que houve uma pequena batida que nem estava atrapalhando o fluxo do trânsito. Mas como nós queremos ver o escândalo, nós detemos o nosso olhar nas coisas mais assustadoras, a gente acaba criando congestionamento e prejudicando a vida de tantas outras pessoas, às vezes uma ambulância que vai levar um enfermo, enfim. Nós somos aquelas criaturas que quando temos filhos, os nossos filhos têm 10 disciplinas na escola. Aí ele traz 9 notas altas e uma nota baixa. Qual é a nota que nós vamos valorizar? Hein, pessoal? A baixa, né? Porque a gente quer valorizar o escândalo. Nós vivemos num planeta em que cada um de nós carrega dentro de si as suas limitações e as suas mazelas espirituais. Não existe diferença entre a nossa condição. O que existe e que determina uma melhoria de cada um é a vontade de trabalhar e a vontade de se melhorar. Então hoje a gente quer refletir um pouquinho sobre essas questões que chamam tanto a nossa atenção, porque a gente ouve falar tanto do Evangelho, a gente ouve falar tanto da mensagem do Cristo, e os escândalos chamam mais a atenção do que a própria mensagem do Cristo. Basta que um irmão nosso escorregue ou passe por uma situação difícil, que a maioria se detém em tudo aquilo que é ruim, em detrimento dos esforços que aquela pessoa fazia para de uma forma ou outra promover o bem na vida dos semelhantes. E a gente pode ir mais longe um pouquinho quando a gente volta no tempo e pensa, Jesus ou Barrabás? A multidão aturdida e atormentada gritou por Barrabás, embora essa mesma multidão andasse atrás do Cristo procurando a cura física, não é a cura moral, porque a cura moral dá trabalho. A cura moral pede para que a gente faça um esforço interior de domar as nossas paixões, coisa que normalmente nós não estamos muito com boa vontade para empreender. Mas Jesus, que durante 3 anos exerceu a sua missão, levando uma mensagem misericordiosa, uma mensagem de compaixão, pedindo para que nós nos amássemos uns aos outros, foi crucificado em detrimento daquele homem que todos sabiam que na sociedade da época era um malfeitor. E aqueles que ergueram o braço, optando por Barrabás, para que Jesus fosse crucificado, eram os mesmos que dias antes, meses antes, estavam atrás de Jesus em busca de uma cura. Por que eu estou fazendo essa colocação? Porque eu estou aqui falando na condição hoje de palestrante, mas eu não sou melhor do que ninguém e carrego as minhas dificuldades e as minhas limitações e empreendo as minhas lutas. Assim como você, no campo das suas atividades,
faz um esforço imenso, um esforço tremendo para que a sua vida dê certo, para que as coisas caminhem bem. Mas existem momentos em que nós derrapamos nas nossas limitações. E ainda assim, nenhum de nós merece condenação por nada. Por isso a gente tem que ter muito cuidado com os julgamentos que nós fazemos com relação aos outros, porque atirar pedra é muito fácil. Mas conhecer a intimidade da outra alma, saber quais foram os caminhos que essa alma percorreu, quais foram as lutas que ela empreendeu para chegar até onde ela está, nós não sabemos. Existe um ditado popular que diz assim: coração dos outros é terra que ninguém pisa. E é a mais pura realidade. Nós não temos condições de falar sobre a vida de ninguém, porque nós não conhecemos as dores que as pessoas experimentam. Nós não deveríamos fazer isso, mas fazemos. Nós não deveríamos divulgar notícias falsas, mas divulgamos. Se a notícia se identificar com aquilo que eu penso, eu divulgo, porque eu estou querendo que a minha verdade prevaleça no mundo. Eu não estou pensando no bem comum, eu estou pensando na minha verdade. E a minha verdade vai representar os meus desejos, o meu egoísmo e aquilo que me caracteriza como espírito imperfeito. E nós precisamos estar atentos. Vivemos num tempo de uma tecnologia maravilhosa que veio para ficar, veio transformar a sociedade. E nós não sabemos o que fazer com esse brinquedo. E quando nós não sabemos o que fazer com o brinquedo, via de regra, acaba virando tragédia, acaba virando problema grave para cada um de nós. Por isso, é momento de nós silenciarmos, de nós nos entrevistarmos com Deus com muita honestidade, com muita sinceridade. É momento de nós apacentarmos os nossos corações para que os nossos pedidos e os nossos anseios junto à divindade, para que a nossa vida seja mais pacificada, para que nós possamos obter a cura para um mal espiritual ou para uma enfermidade física. É preciso que nós façamos a nossa parte no sistema, porque nada acontece por acaso, nada cai do céu por acaso, só chuva. E nem por acaso, porque existe a previsão do tempo que avisa quando vai chover. Mas em se tratando de dores humanas, em se tratando das nossas lutas, nós precisamos criar responsabilidade e consciência e saber que haverá uma conexão com o divino a partir do instante em que eu me esforçar para romper a conexão com as coisas que infelicitam a minha vida. Porque assim como nós elegemos o escândalo para contemplar, haja visto os programas de televisão que evidenciam as barbáries e os crimes. Tem gente que senta na frente da televisão e enquanto não pinga sangue da TV, não se satisfaz. Porque se alimenta daquilo que é pútrido, daquilo que é podre. Entra numa faixa de vibração voluntariamente, não é? Que se compraz. Entra numa faixa de vibração da sensualidade, quando aparecem as mulheres bonitas, invariavelmente nos comerciais que vendem bebidas alcoólicas, para pegar o tonto de um lado ou de outro, e aí as pessoas se comprazem nessas coisas. Então nós alimentamos, nós retroalimentamos pensamentos, situações que não são legais, que nos desestabilizam emocionalmente, psiquicamente, porque nós queremos esse alimento. Nós queremos o alimento do prazer imediato, do gozo. Então é muito difícil, quando chega para nós uma proposta como essa do Espiritismo, para que a gente possa renovar as nossas atitudes, porque eu sinto muito em dizer, aqui no Ceará não existem milagres, existe esclarecimento, porque a doutrina espírita fala dessa verdade que Mário Jorge
apresentou no exórdio a verdade que liberta. Amigo, você é responsável pela sua vida. Não é seu patrão, não é sua mulher, não é seu namorado, sua namorada, é você. Isso dá uma dimensão de emancipação espiritual. Mas a maioria prefere ainda eleger ou terceirizar a sua fé, porque nós preferimos nos comprazer no escândalo, porque é difícil parar de fumar, porque é difícil parar de beber, é difícil parar de trair, é difícil parar de enganar as pessoas como nós fazemos. Nós ainda somos aqueles espíritos que estamos na escala espírita apresentada por Allan Kardec, nas últimas posições, os espíritos que têm em si o domínio das paixões. Por isso que a gente quer olhar as pessoas machucadas nos acidentes, por isso que a gente valoriza as notícias que falam de tragédia, por isso, numa dimensão menor, que nós valorizamos a nota baixa do nosso filho, esquecendo que ele tirou outras notas altas. O que deveríamos fazer, exaltar o nosso filho por ele ter conseguido algumas conquistas, mas ele não é perfeito, e é justamente naquilo que a gente erra, que a gente quer apoio. Então eu vejo muita gente, até que se diz espírita, até que ocupa determinadas posições como referências no meio espírita, atirando pedra em outros espíritas que se equivocaram em algum momento. A semana passada eu estava na minha casa, domingo à noite, eu estava em casa, não estava não, né, Ana Paula? Nós voltamos segunda, né? Eu não estava em casa, desculpa. Eu estava no Macapá, onde eu fui fazer palestra. Não, eu estava no aeroporto. Quando eu estava com a minha esposa, eu peguei o celular para ver as notícias e vi a crucificação pública que um médium psicógrafo sofria. Mas ele não sofria a crucificação por parte dos não espíritas. Ele era crucificado pelos espíritas. Ele não era crucificado pelos protestantes, nem pelos católicos. Ele era crucificado pelos espíritas. E eu fiquei surpreso que corria um abaixo-assinado para as pessoas que se julgam exemplo, espíritas que se julgam exemplo, palestrantes famosos, escritores famosos, assinando e repudiando o rapaz. Eu não tenho documentação aqui, não trouxe procuração para defendê-lo, e não estou defendendo ele. A gente está falando de espiritismo, e quando a gente fala de espiritismo, a gente tem que falar de misericórdia e de compaixão. A gente não tem que crucificar ninguém. Sabe por quê? Sabe por que a gente não pode crucificar ninguém? Porque quem faz o mal, basta em si mesmo o próprio mal que fez. Porque nós nos entrevistaremos e nos entrevistamos com a nossa consciência. Então, eu fiquei surpreso e eu vi, dentre esses que atacavam o rapaz, um palestrante que há alguns anos atrás foi massacrado também pelos espíritas. E eu via ele assinando aquela lista e massacrando o rapaz. E eu pensei, engraçado, um dia ele passou por isso, em uma outra circunstância, e ele poderia agir com misericórdia agora com o companheiro, mas está preferindo atirar pedras. Então eu peguei, como nós temos o nosso trabalho reconhecido também, por sermos escritor, e médium e tal, e palestrante, e escrevi que quem pratica o mal, fica com o mal que pratica. O lixo fica com quem produz o lixo. A maldade fica com quem produz a maldade. E como aqueles que se dizem cristãos, nós não deveríamos nem comentar, deveríamos orar pelo rapaz que se equivocou. É por isso que a gente está detendo a nossa fala hoje na necessidade de nós termos compaixão. Porque é essa a proposta de Jesus para as nossas vidas. Nós precisamos começar a exercer a misericórdia. Sabe por quê? Porque eu e você necessitamos de misericórdia todos os dias. Todos os dias nós precisamos de compaixão. Todos os dias nós necessitamos pedir a Deus
que perdoe os equívocos que nós praticamos, que não são poucos, que são rotineiros, que são cotidianos, os equívocos que nos adoecem, os equívocos que nos enfermam, os equívocos que roubam a nossa paz, os equívocos que nos impedem de alçar uma condição melhor como espíritos diante da verdade que já nos visita. A verdade que nos visita é a mensagem da doutrina espírita. Nós todos aqui, quem veio pela primeira vez, evidentemente que está excluído dessa minha afirmação, nós todos aqui já temos a candeia na mão. Quem conhece o Espiritismo, estuda, já carrega a candeia e tem a responsabilidade de erguê-la para iluminar as trevas das pessoas que ainda estão tateando na escuridão. Daí a necessidade de nós avaliarmos muito bem se esse ou aquele equívoco praticado por alguém da nossa família, se esse ou aquele equívoco praticado por alguém que trabalhe conosco, se esse ou aquele equívoco praticado pelo político sem vergonha que está lá em Brasília. Nós queremos também crucificar o político, mas nós devemos nos indagar como é que nós agiríamos se estivéssemos no lugar dele. Não adianta crucificar o político e desviar o sinal da TV a cabo em casa. Não adianta crucificar o político e fazer gato na luz. É o nosso universo, o universo da nossa vida cotidiana, que o Cristo visita e pede para que a gente possa refletir com muita honestidade. Eu quero ir na casa espírita buscar benefício, mas eu vou para a casa espírita, sento para ver palestra e não desligo o celular. Não é? Deus vai falar comigo pelo WhatsApp ou pelo Facebook. Então veja, existe um comportamento, uma dicotomia no nosso comportamento que nós precisamos expurgar da nossa vida. Na conexão com Deus, com o divino, é urgente que nós tenhamos essa clareza. É urgente que nós nos façamos humildes, porque nós somos necessitados. Nós necessitamos do amor do Cristo e nós necessitamos de uma bússola que aponte o caminho para cada um de nós. E o Espiritismo já está apontando o caminho. Não há mais necessidade, meu irmão e minha irmã, de você ter procuração para falar com Deus. Você não precisa falar com Deus pelo médium conhecido, pelo pastor ou pelo padre, porque você é filho de Deus, tanto quanto qualquer personagem relevante da história da humanidade. A diferença está em nós nos desfazermos dos lixos emocionais que na maioria das vezes carregamos, dos pesos que nos fazem sofrer, das mágoas, do rancor, não é? Da condição de cobrador dos outros. A gente tem que tirar isso da nossa alma, lançar fora, para se apresentar assim diante de Deus, como aqueles que de fato estão dispostos a empreender um novo caminho. A história do cristianismo está cheia de exemplos de pessoas comuns como nós, que se decidiram a caminhar na direção de Deus e se espiritualizar. Então nós poderíamos citar Maria de Magdala, Paulo de Tarso, Francisco de Assis, não é? Santo Agostinho, que era um homem que tinha casos, era casado e tinha outras mulheres, não é? Francisco de Assis, que gostava de uma baladinha, até o dia que o coração dele foi tocado e ele decidiu viver essa nova realidade, viver essa nova verdade. Assim como eles, nós também recebemos os nossos chamados particulares. Recebemos os chamados, às vezes, na intimidade doméstica. Ou, na maioria das vezes, para todos nós, o chamado vem através da dor. Bendita dor.
Bendita dor que faz numa quinta-feira nós estarmos numa casa espírita, quinta-feira à noite, aqui em Paulista. Porque se a dor não batesse, nós não nos sentaríamos aqui. Nós continuaríamos aí fora iludidos, acreditando que estamos aqui no planeta Terra para gozar a vida. Mas nós podemos gozar a vida, porque existem sentimentos nobres, existem ações que nós podemos promover na nossa vida, que nos dará um gozo diferente daquele que o corpo experimenta. É o gozo da alma. O gozo da alma que vem pelo perdão. O gozo da alma que vem pelo desejo de promover o bem. O gozo da alma que vem no instante em que eu silencio o escândalo que eu testemunhei, para não tornar esse escândalo maior, para não agravar a dor do meu semelhante, para não massacrar aquele que já está ferido, caído, debilitado, acuado, sem ter quem lhe estenda a mão. Eu não tenho dúvidas, que em todo escândalo o Cristo dirige-se ao caído. Foi assim que se deu com Judas, que na agonia do remorso, aturdido e perturbado por tudo aquilo que ele havia feito, uma doce e meiga mulher o visita, convidando-o a renovar as esperanças. Ele então, se achando indigno, porque quanto mais você se acha indigno, você cria uma cela aonde você vai viver, porque os teus pensamentos podem ser asas para a tua libertação, ou podem ser uma prisão, onde você vai ficar aguilhoado, prisão com grades de remorso, prisão com grades de preguiça, prisão com grades de álcool, prisão com grades de sensualidade, das quais nós não saímos, porque nos portamos muitas vezes até como animal. Os cachorros fazem sexo, mas necessariamente não amam. Nós edificamos as prisões, nós erguemos os muros onde queremos viver. E Judas ergueu para si a prisão do remorso, pois ele havia traído com um beijo o profeta Galileu. Veja que até hoje o escândalo de Judas serve para nós, na quaresma, batermos no Judas. Não é assim? Pessoal, não é assim? Respondam logo para acabar logo, gente. Porque... E bate com vontade, não é? Agora, essa doce mulher que aproximou-se de Judas, atormentado e sofrido, convidando-o a renovar os seus pensamentos, a sair daquela furna de sofrimento, para mergulhar nas águas benditas da reencarnação. Aquela doce mulher que ele não conseguia encarar, que ele não sabia quem era, e ele então, num ato de aturdimento, com o braço sobre os olhos, diz: mas quem és tu, mulher? De quem refulge essa luz? Ela olha para ele e diz: venha comigo, eu sou a mãe de Jesus. Isso chama-se misericórdia. Isso chama-se compaixão. Compaixão e misericórdia é a essência do sentimento cristão. Se nós temos sentimento de compaixão por um animal, e quem não tem ainda precisa desenvolver, o que se dirá do sentimento que nós devemos ter em relação àqueles que erram? Então nós não podemos manter as nossas mãos armadas, e cabe, passados mais de 2000 anos, cabe fazer a indagação para desarmar os nossos espíritos. Quem estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Essa é uma mensagem que perdurará até o final dos tempos. Sabe por quê?
porque Jesus não pregava para corpos. O Cristo pregava para espíritos imortais, como nós. Não te envergonhe de nada que tenha acontecido na tua vida e no teu passado, porque a compaixão de Deus para você é maior do que os teus erros. Através do cultivo de pensamentos infelizes, preso ao remorso, porque é maior do que o teu remorso. Não se detenha naquele momento infeliz da palavra equivocada que os teus lábios pronunciaram e que, saindo como arma da tua boca, apunhalaram o coração de alguém que tu amas. A compaixão de Deus é maior do que o golpe que tu proferiste pelos teus lábios. Não se detenha na pessoa que te enganou, que te iludiu, que roubou os teus sonhos, que te abandonou pelo caminho. Não te detenhas nisso, porque a compaixão de Deus por você e pelo equivocado é maior do que o erro cometido contra os teus sonhos. Não se detenha a alimentar a desesperança, porque a enfermidade veio visitar os teus dias. A enfermidade, quando bate na nossa porta, é Deus que está nos chamando para uma entrevista, para que a gente pare esse ritmo maluco de vida e possa voltar o nosso olhar para as coisas essenciais que trazem saúde e felicidade para o nosso coração. Porque a misericórdia e a compaixão de Deus trarão saúde para o teu espírito, a fim de que tu consigas enfrentar a enfermidade que fustiga o teu corpo. Enfim, não se detenha no mal, porque o bem, o amor de Deus é maior do que qualquer escândalo, do que qualquer mal. Do lodo pantanoso também medram lírios, também nascem lírios. Do pé da flor, se tu a adubares com um estrume, e quanto mais estrume tu colocares no pé da roseira, mais perfumada ela será. Assim é a dor, assim são as lutas, são as lágrimas, são os estrumes que a misericórdia divina coloca no nosso caminho para que nós possamos crescer espiritualmente viçosos, perfumados de Evangelho. Mas tu és livre para continuar mergulhado no pântano da desesperança, a opção é sua. Tu és livre para escolher as coisas que fincarão cada vez mais os teus pés na terra, evitando que os teus olhos se voltem para o céu. Tu és livre, tu és um espírito emancipado para decidir qual caminho seguir: perdão ou vingança, saúde ou enfermidade. Tu és livre, porque o que caracteriza a tua condição de filho de Deus é a tua possibilidade de escolher o teu caminho. Porque um pai que ama os seus filhos, ele não impede que os filhos escolham a caminhada e percorram os caminhos espinhosos e experimentem os tombos necessários para o crescimento. Os pais que são educadores, e educador é diferente daquele que grita, daquele que adjetiva, daquele que compara. O educador fala, exemplifica, para que os filhos o sigam pelo exemplo, e não pelos gritos e pelos berros. Deus não grita conosco, Deus não berra conosco. Ele fala silenciosamente na acústica da nossa alma, no interior da nossa consciência, apontando um caminho. Mas o caminho é árduo, a porta é estreita porque nós precisamos largar as bagagens desnecessárias. Se nós não criarmos essa consciência, nós ficaremos marcando passo e não iremos adiante. Por isso, o escândalo é necessário, diz o Cristo, mas ai daquele por quem vier o escândalo.
se somos aprendizes de cristão, chegou a hora de pararmos de agir como aqueles que optaram por Barrabás e parar de crucificar os nossos semelhantes. Diz Maria Dolores no soneto que a dor no tempo varia, cada qual tem o seu dia, nunca reproves ninguém. Um companheiro de lado, triste, agressivo e irritado, causando preocupação, é sempre alguém que procura consolo à própria amargura, pedindo compreensão. Se te mostra a voz de briga, dá-lhe em troca a frase amiga, que nada te possa alterar. Ou simplesmente irradia uma oração de alegria, que lhe atenue o pesar. Fitando qualquer pessoa que te injuria, perdoa. E auxilia mais e mais. Na multidão, no barulho, são tantas máscaras de orgulho, são dores descomunais. Ante os irmãos em revolta, saibas, tu estás sob a escolta dos mensageiros do bem. A dor no tempo varia, cada qual tem o seu dia, nunca reproves ninguém. Então é hora de chegar ao Ceará cedo para tomar o passe. Mas ao sair do passe, nós devemos ter uma outra atitude mental, porque caso contrário, o passe não surtirá efeito. Assim que eu alimentar as grades da prisão mental na qual eu escolhi viver. Eu não poderia passar essa noite sem dizer algo muito importante para vocês. A semana retrasada, eu dou o curso aqui na segunda-feira, né? Tem algumas pessoas aqui presentes que estudam comigo. A semana retrasada eu estava aqui, ia iniciar a minha fala, quando esse irmão que está aqui do meu lado esquerdo, esse indivíduo ficou na minha frente e disse assim: eu tenho uma proposta para lhe fazer. Como as propostas dos espíritas são sempre propostas para a gente trabalhar, eu já me preparei e quase que eu começo a orar, mas ele nem deixou eu orar quando ele disse assim: nós recebemos um prédio de uma casa espírita que está fechada e não tem quem toque a casa espírita. É num bairro carente, numa comunidade necessitada. A casa foi fechada há 14 anos. E eu não tenho quem cuide dessa casa. E, sim, qual é a proposta? Não precisava ser mais óbvio, né? A proposta é você ir lá e começar a trabalhar. Porque um hospital não pode ficar fechado. E a casa espírita é um hospital. Ele me disse o bairro. Vocês sabem que eu sou de São Paulo. Moro aqui há 6 anos, então não conheço muito bem Recife. Aí ele falou, na Bomba do Emetério. Eu falei, bom, tem o nome Bomba, não é? Será? Eu pensei, faixa de Gaza, Irã, Iraque, Bomba do Emetério. O nome não é muito poético, mas a princípio, eu não disse nada a ele, mas o meu coração queria rejeitar. No dia seguinte, e eu não preciso acreditar no que eu vou dizer a ninguém aqui, ok? Não precisa acreditar, só vou narrar. Eu conheci o Espiritismo na minha terra, em São Paulo, Guarujá, litoral de São Paulo, pelas mãos de um pernambucano, que eu considero o meu mentor encarnado, que era meu mentor encarnado, porque ele já desencarnou, há 2 anos está no mundo espiritual. Ele que eu não sei nada, né, de espiritismo, me perdoem, né? Se ele me ensinou, né, o pouco que eu sei, o perfil que eu adquiri, foi ele que me conduziu. E no dia seguinte, eu estava na minha casa e fui tomado de muita emoção, e esse irmão apareceu para mim. E me disse assim, com aquelas bochechas rosadas que ele tinha: aceite o trabalho,
nós estaremos com você. Eu fui tomado de um pranto, né, muito intenso. Agora, essa outra passagem, vocês também não precisam acreditar. Eu senti a presença e o envolvimento de Bezerra de Menezes, me dizendo a mesma coisa. Veja, eu viajo, cada final de semana eu estou num estado diferente do Brasil. Então é muito bom, né? Cada fim de semana eu pego o avião, vou nos congressos, faço palestras, fico hospedado em hotéis muito bons. É uma vida boa, né? Com um espírito limitado. E eu comecei a refletir que eu precisava voltar a me encontrar com as dores humanas. Então eu decidi aceitar a proposta do Mário Jorge e assumi a casa que fica lá na Rua do Rio, número 121. Eu fui lá e fiquei surpreso com o tamanho do prédio. E não falta o que fazer num prédio daquele tamanho, como o Ceará desse tamanho, não falta tarefa. Então, nós entramos em contato com uma pessoa que trabalhava nessa casa, que chegou a trabalhar, e ela convidou uma outra pessoa. E quando foi ontem à noite, né, o Júnior disse que eu sou doido, né? Os doidos sempre andam com uma doida do lado. A doida está ali sentada, que me apoia a fazer essas loucuras, né? Eu fui para encontrar com 3 pessoas, 4 pessoas. A casa tem rampa de acesso, como o Ceará, é muito bem construída, embora ela esteja muito judiada. Fui para encontrar com 4 pessoas, quando de repente começou a chegar gente. E eu já estava com dificuldade de saber se era encarnado ou desencarnado, porque era muita gente. Para quem esperava 3 ou 4, tinham 20. E tinham pessoas que entravam no salão, paravam e começavam a chorar. E eu olhava aquilo e ficava emocionado. Eram pessoas que trabalharam nessa casa há muitos anos atrás, que estavam voltando, e quando ouviram dizer que um doido, né, recebendo as ordens de outro quase doido, ia reabrir a casa. O detalhe, meus irmãos e minhas irmãs, que a espiritualidade trabalha, é que esse irmão que me pegou pelas mãos, quando eu não imaginava nem escrever um livro, quanto mais 90, que me introduziu no Espiritismo, esse irmão trabalhava nessa comunidade. Quem acredita em coincidência, não acredita na ação de Deus nas nossas vidas. Nós não temos cadeiras, nós não temos nada ainda, mas nós temos muita vontade de fazer, e nós vamos fazer. Então, uma comunidade como aquela, tal como essa, servida pelo Ceará, todos os senhores e as senhoras, assim como eu hoje, nós viemos aqui porque nós estamos com sede. Nós estamos com muita sede. Nós estamos bebendo água salgada, a água salgada da ilusão. Por isso nós adoecemos, porque nós achamos que somos daqui. Nós não somos daqui. Nós estamos passando por aqui. E o Cristo oferece para você e para mim a água que vai saciar a sede das tuas dores. Que vai fortalecer os teus caminhos, que vai te trazer esperança. A gente tem que tirar os olhos do escândalo para deter o nosso olhar nos rastros de luz deixados pelo Nazareno. Diz a música que tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e um caminho certo para seguir. As flores continuam aí, mas nós precisamos ter olhos de ver para enxergar esse belo caminho que ele nos propõe. Agora, esse caminho só pode ser trilhado se nós nos predispormos
a servir. Em qualquer lugar, servir. Dentro da tua casa. Não precisa vir para o Ceará para servir. Dentro da tua casa, sendo paciente, tendo compaixão com as pessoas que vivem conosco lá. Nossos filhos, às vezes somos intolerantes, os nossos idosos. Na nossa vida existem muitas pessoas que nós estamos com dificuldade de enxergar. Vocês assistiram aquele filme Avatar? Ouviram falar desse filme? Filme muito famoso. Nesse filme, os personagens, eles não diziam eu te amo. Eles não diziam eu te amo. Eles diziam assim, eu vejo você. Nós precisamos ver as pessoas. Você vai trabalhar todos os dias, possivelmente, assim como eu, você passa e vê a orla de Olinda, aquele mar verde, maravilhoso, mas nós não vemos mais o mar, porque nós estamos encarcerados. Aquelas pessoas que estão com muita dedicação do nosso lado há tantos anos, esposa, marido, os nossos pais, nós não damos uma palavra elogiosa, e nós precisamos dizer para essas pessoas, eu vejo você e aceito você como você é e te amo assim, desse jeitinho, eu vejo você. Nós precisamos também, diante do espelho, nos enxergarmos, nos amarmos, nos capacitarmos para, através do alto amor, que não é o egoísmo, nós podemos dar amor para os nossos semelhantes. Então, o Cristo passou pela terra dizendo para todos nós, eu vejo você, eu aceito você como você é, e te peço para prosseguir. Mas eu vos enviarei o Consolador, que vos repetirá tudo aquilo que eu tenho dito e muito mais. Virá dizer as palavras que expressarão a misericórdia de Deus. Sem dúvida alguma, a maior delas é reencarnação. Não existe pecado, erro, que vai te manter aguilhoado perpetuamente ao sofrimento. Tu vais cair, e Deus vai dizer, eu vejo você, levanta-te, anda, não peques mais, eu vejo você, porque você é caro para Deus. Você que está me ouvindo aqui hoje, é o maior investimento de Deus na terra. Mesmo que você não valorize isso, mesmo que você não se dê conta disso, você é o grande investimento de Deus. Por que então vamos nos deter naqueles que nos ferem, naqueles que trazem dor, naqueles que trouxeram sofrimento para a nossa vida? O teu destino é outro, mas enquanto tu detiveres o teu olhar e os teus passos nas coisas ruins, certamente tu não conseguirás enxergar os horizontes novos que a divindade propõe para a sua vida. O escritor português, Prêmio Nobel de Literatura, José Saramago, tem uma frase que diz assim, é preciso sair da ilha para enxergar a ilha. Então, você tem que sair da ilha, daquela que é o motivo do seu sofrimento. Tem coisas que você tem que se livrar, não serve. Você está batendo, não é? Dando murro em ponta de faca, assim diz o brocardo popular. E quando o Consolador chegou para o mundo, para todos nós, o Espiritismo veio nos dizer que nós temos um caminho, não é? Que nós temos, talvez, na nossa ignorância, que encarar algumas coisas achando que são mistérios. Há mistérios peregrinos, nos mistérios dos destinos, que nos mandam renascer. Da luz do Criador nós nascemos, múltiplas vidas nós vivemos, para a mesma luz volver. Nós buscamos na humanidade as verdades da verdade, sedentos de paz e de amor. E em meio aos mortos-vivos, nós somos míseros cativos da iniquidade e da dor. É a luta eterna e bendita em que o espírito se agita nas tramas da evolução. Oficina onde a alma presa forja a luz, forja a grandeza,
da sublime perfeição. É a gota d'água caindo no arbusto que vai subindo, pleno de seiva e verdor. É o fragmento do estrume que se transforma em perfume na corola de uma flor. Flor que terna expirando, cai ao solo fecundando, no chão duro que produz, deixando um aroma leve na aragem que passa breve nas madrugadas de luz. É a rija bigorna ao malho, pelas fainas do trabalho, a enxada fazendo o pão. É o escopro dos escultores que transformam as pedras em flores, em carraras de eleição. É a dor que através dos anos, dos algozes, dos tiranos, anjos puríssimos faz, transmutando neros rudes em arautos de virtudes, em mensageiros de paz. Tudo evolui, tudo sonha na imortal ânsia risonha de mais subir, de mais galgar. A vida é luz, esplendor. Deus somente é o seu autor e o universo é o seu altar. Na terra às vezes se acendem radiosos faróis que esplendem dentro das trevas mortais. Suas rútilas passagens deixam fulgores e imagens em reflexos perenais. É o sofrimento do Cristo, portentoso jamais visto, no sacrifício da cruz, sintetizando a piedade e cujo amor a verdade nenhuma pena traduz. É Sócrates e a cicuta, é César trazendo a luta, tirânico e lutador. É Celine com sua arte, ou o sabre de Bonaparte, o grande conquistador. É Anchieta dominando, a ensinar, catequizando o selvagem aprendiz. É a lição de humildade, de extremosa caridade do pobrezinho de Assis. Ó bendito quem ensina, quem luta, quem ilumina, quem o bem e o amor semeia. Nas fainas do evolutir terás a ventura que anseias nas sendas do progredir. Uma excelsa voz ressoa, no universo inteiro ecoa, para a frente caminhai. O amor é uma luz que se alcança, tem de fé, tem de esperança, para o infinito marchai. Castro Alves, psicografia de Francisco Cândido Xavier, no livro Parnaso de Além Túmulo. Nós estamos aqui em marcha. Eu iniciei a minha fala dizendo que nós paramos nos congestionamentos para observar o escândalo. Nós estamos em marcha, e se nós nos detivermos nas mazelas dos nossos irmãos, nós deixaremos de caminhar. Nós não somos ninguém para acusar a quem quer que seja, para tirar pedra em quem quer que seja, nos alegando que somos os donos da verdade. Quem estiver sem pecados, atire a primeira pedra. Seja em casa, seja na doutrina espírita, seja nos nossos irmãos que estão trabalhando aí, e só eles sabem o que carregam dentro de si. Para encerrar, o nome da nossa casa espírita chama-se Grupo Espírita Acolher, porque nós queremos acolher a todos. Queremos acolher pretos, brancos, gays, lésbicas, trans. Queremos acolher todos os filhos de Deus. A porta estará sempre aberta para todos que não têm o caráter definido, porque são pretos, brancos, gays, lésbicas, usam tatuagens ou piercings. Todos filhos amados e queridos de Deus. E é isso que a gente entende, seja a doutrina espírita. Publicamente eu agradeço ao Mário Jorge pela confiança, peço ajuda para quem puder ajudar, porque nós estamos precisando de tudo, né? Está começando agora, os banheiros estão péssimos, a gente vai ter que arrumar tudo, mas estamos muito felizes com a honra de servir, porque isso faz com que eu não perca tempo chorando as minhas lágrimas, porque eu vou estar lá tentando secar a dos outros e vou esquecer um pouco das minhas dificuldades, das minhas imperfeições. E se você, meu irmão, seguir o caminho aqui no Ceará, em qualquer lugar, não precisa ser cristão, aqui nós devemos ser nas nossas casas, nos nossos lares,
Deus tem um amor maior do que as suas dores para te entregar. Para a moça que me perguntou do livro Game Over, que não encontra na livraria, tem o livro aqui, sim, tem, porque sobrou do semestre. O novo não tem, mas o Game Over tem. Tem que falar com o pessoal da livraria, para que eles podem providenciar. Eu agradeço imensamente o carinho, a atenção dos senhores e das senhoras, pedindo a Deus que abençoe os vossos lares, porque é tão maravilhoso ter um lar, não é verdade? Não é importante se esse lar é uma mansão, se é um ninho, se é uma casa no caminho, uma tapera, favela, um bangalô, seja lá o que for, mas o importante é que dentro dele exista a figura do amor de pai ou de mãe, a presença de um amigo, ou pelo menos a companhia de um cão, porque é muito triste viver na solidão. Mas se eu a ninguém tiver para me amar, nem um teto para me agasalhar, diz Amélia Rodrigues, nem aí reclamarei, pelo contrário, eu te direi, obrigado, Senhor, porque eu nasci. Muito obrigado, porque eu creio em Ti, por todo o Teu amor, Senhor, pelos senhores, pelas senhoras, por vossas famílias. Muito obrigado, Senhor.